Olá pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a história do Paraná, extremamente importante e requisitado principalmente nos concursos locais. Veja só, nós vamos abordar um pouquinho sobre origens, conquistas, ocupações, é claro, o ciclo econômico do Paraná, ou os ciclos, e também os caminhos do Paraná que foram formados, fazendo com que grandes cidades, importantes cidades que nós conhecemos hoje, tenham surgido a partir desses caminhos. Vamos entender também um pouquinho ali sobre o que significa o Paraná hoje para o Brasil. E, é claro, as questões fronteiriças. Eu quero agradecer você que está se inscrevendo no canal e curtindo os nossos vídeos. Fico muito feliz, muito agradecido porque você está ajudando a construir um canal que vai aprimorar conhecimento, vai ajudar pessoas. E o YouTube entende que a sua inscrição e a inscrição daqueles que ainda não o fizeram, ela é extremamente importante, porque faz com que os assuntos que nós trazemos aqui sejam vistos como relevantes, que vão ajudar no seu conhecimento histórico. Compartilhe, curta e, é claro, deixe o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. E agora vamos ao assunto que nos interessa. Eu sou o professor Macari, com mais um Play História para você. Por isso, produção, bem pertinho aqui, roda a nossa vinheta. Entendermos um pouquinho da história do Paraná, nós temos que voltar um pouquinho ali na história do Brasil, pensando nas primeiras expedições exploradoras que chegaram aqui ao Brasil. Apesar que a história do estado do Paraná, ela começa as suas origens muito antes dos europeus descobrirem a existência dessas terras, principalmente com as populações que já existiam aqui. Portanto, vamos trabalhar questões que envolvam os nativos, que envolvam os portugueses, os espanhóis, os tropeiros, os imigrantes e, é claro, os colonizadores. As primeiras civilizações que habitavam aqui o Paraná eram nações indígenas, basicamente 4. Nós temos aqui os Guaranis, nós temos também os Chetás, tem os Gês, que se dividiam em 2 grupos, que eram os Caingangues e os Xoclens, também conhecidos como botocudos. Agora temos que tomar um pouquinho de cuidado e entender que o termo indígena ou índio, na verdade, tem a ver com a perspectiva que os europeus, ao saírem da Europa e ao se depararem com as terras que hoje são as Américas, eles acreditavam estar nas regiões das Índias. Então eles trataram as civilizações desses locais de indígenas ou índios, mas na verdade são nações nativas, de povos nativos que aqui já habitavam. A questão da cultura desses povos nativos que viviam aqui, nós vamos tratar em outro momento, em outro vídeo. O relevo paranaense ele é dividido em 4 partes básicas. Nós temos ali o litoral ou baixada litorânea, temos o primeiro planalto ou planalto de Curitiba, o segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e o terceiro planalto ou planalto de Guarapuava. O Paraná é muito rico também nas questões de água. Se você olhar, nós temos importantes rios no Paraná. Por exemplo, ao norte ali nós temos o rio Paranapanema, um rio bastante extenso. Nós temos o rio Ivaí, nós temos o rio Tibagi, nós temos o rio Piquiri, o rio Iguaçu e, é claro, o rio Paraná. E o interessante do nome do estado do Paraná, que foi atribuído, foi exatamente por conta disso. Paraná significa dizer tão grande quanto o mar. Então significa dizer água escaldante, água em abundância. Sem contar também que nós temos aqui, debaixo do nosso solo aqui, uma fonte subterrânea chamada Aquífero Guarani, que na verdade ele não nasce aqui. Ele vem lá desde o Mato Grosso, atravessa a parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se estende aí também para Paraguai, Uruguai, Argentina. Então é muito grande. É reserva de água subterrânea. Não é o maior no Brasil, existe outro maior ainda do que esse, mas é bastante interessante assim a riqueza de águas que tem o estado do Paraná. Falamos dos nativos, agora vamos falar um pouquinho da questão dos europeus, principalmente espanhóis e portugueses. Para isso nós temos que retroagir ali e falar um pouquinho do Tratado de Tordesilhas, você lembra? Faz tempo.
Faz tempo, né? O Tratado de Tordesilhas, então, foi aquele documento assinado na vila de Tordesilhas, na Espanha, por conta das terras, novas terras que estavam sendo encontradas, principalmente por Portugal e Espanha, dividia o planeta em duas partes. A parte que era oeste, tudo que fosse encontrado ali, se pertenceria à Espanha. A parte leste pertenceria a Portugal. Era, na verdade, a ideia de uma linha imaginária. A partir da ilha de Cabo Verde, 370 léguas era uma subdivisão de fronteiriça entre espanhóis e portugueses. Aí nós também precisamos lembrar aqui das capitanias hereditárias. Lembram das capitanias hereditárias? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Mesmo com esse mapa do Brasil bem estranho, com essa linha imaginária, o Brasil foi dividido ali em 14 faixas de terras para serem colonizadas. Eram as famosas capitanias hereditárias, a qual a coroa portuguesa entregou então a colonizadores para explorar, para povoar, para colonizar. Foi chamado então essas faixas de capitanias porque cada faixa tinha um capitão donatário. Ele não podia vender, na verdade, essas terras. Ele teria que produzir e explorar essa terra e gerar lucros também que pudesse ser dividido com a coroa portuguesa. E quando nós vemos ali no mapa, o Paraná aqui, ele fica bem só o litoral mesmo. A maioria do estado do Paraná, ele foi, na verdade, dominado por um bom tempo, praticamente ali até 1750 ali, pelos espanhóis. Os portugueses ficaram só com a parte mais próxima ao litoral, uma partezinha pequena que ainda as capitanias subdividiam essa partezinha. No norte pertencia à capitania de São Vicente e ao sul a capitania de Santana. Então, para você ver que o Paraná era só aquela pontinha mesmo, litorânea, dominada pelos portugueses. O restante, tudo dominado pelos espanhóis. O grande interesse aqui dos exploradores europeus, eles queriam, na verdade, o território paranaense para explorar madeiras de lei. Isso aí foi uma coisa que atraiu muito eles, né? Era uma riqueza bastante interessante. E é claro, eles estavam atrás de metais preciosos, ouro, prata. As primeiras explorações que aconteceram no Brasil, elas se dão ali a partir do litoral. Vai ser o famoso explorador Aleixo Garcia, que você vai ver muito aí mostrado nos livros ali de história do Paraná. Embora ele fosse português, na verdade ele estava numa expedição espanhola. E isso aconteceu mais ou menos ali no período ainda pré-colonial, em torno de 1516, aonde eles vêm aqui fazer essa exploração e descobrem uma trajetória que ligava o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, uma estrada que atravessava todo o Paraná, uma trilha na verdade, né? E seguia adiante pela região oeste, saía do país, ia então em direção ao Pacífico e chegava ao Pacífico, que era o famoso Caminho de Peabiru, que foi muito explorado, muito utilizado ali pelos exploradores das terras paranaenses. Outro grupo também que aparece aqui explorando, Francisco Chave e Pero Lobo, que também eram exploradores, mas isso já foi mais adiante, em torno mais ou menos de 1535. Se formos olhar bem, todos eles no período ainda pré-colonial. 50 anos depois, já dentro da União Ibérica, em 1585 mais ou menos, onde o Brasil já estava aqui dominado pelos espanhóis, uma vez que existiu a questão da União Ibérica que falamos há pouco. Nós vamos lembrar aqui da bandeira de apreação de Jerônimo Leitão. A bandeira de preação, na verdade, a ideia era prear índios, né? Para vendê-los como escravos. Então, já que não se achava ouro nesse momento ainda, o que vinha pela frente era a ideia, então, dessas capturas de indígenas para fazer dinheiro com eles. Em 1594 nós temos ali a bandeira de preação de Manuel Soeiro. O Manuel Soeiro também, a ideia dele é prear índios, era pegar indígenas, capturá-los e vendê-los como escravo, já que não se tinha ainda riqueza. Lembre-se, somente no século XVII é que o ouro de aluvião ainda, aquele ouro que se vê nas margens do rio, brotam por ali, é que vai ser encontrado. Não era ouro de mina, não era ouro de lavra, era ouro de aluvião, aquilo que você extraía com uma bateia, né?
na verdade, aquele instrumento que os mineradores usam para separar ali a terra do ouro. Era com aquilo lá que se achava o ouro no Paraná. Os primeiros focos de ouro no Paraná se deu nesse sentido. Ainda dentro da União Ibérica, nesse período, entre 1580 e 1640, além do ouro de aluvião descoberto ali no Paranaguá, nós temos também ali o primeiro sesmeiro, né, que vai ter dado ali uma sesmaria, ou seja, uma porção de terra para ser explorado, uma porção de terra dado pela coroa portuguesa por meio ali dos capitães donatários, ali no caso a capitania de São Vicente. Diogo de Unhate foi o primeiro sesmeiro do Paraná que efetivamente ele pegou então essa porção de terra para explorar. Já no fim da União Ibérica, já em 1646, onde já voltou novamente o governo português a atuar aqui no leste brasileiro, já também invadindo bastante a questão da linha de Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas, onde eles estão adentrando o Paraná, é fundado então ali por Gabriel de Lara o primeiro pelourinho de Paranaguá, no centro, na praça ali de Paranaguá. Para que serve o pelourinho? O pelourinho era onde era erigido ali um tronco de madeira ou de pedra, onde simplesmente eram levados ali as pessoas consideradas criminosas ou escravos para serem torturados, castigados diante de toda a população. Paranaguá estava crescendo e ela, 2 anos depois, foi elevada na condição de vila. Em 1668 já acontece o mesmo com Curitiba. O mesmo Gabriel de Lara, o sertanista lá do Vale do Paraíba, vai fundar um pelourinho ali na vila de Curitiba. Era muito importante essas fundações de arraiais, de vilas, porque é isso aí que faria com que a cidade aos poucos fosse se formando. Todas essas expedições aí, repito mais uma vez porque é importante, né? Eles utilizaram ali o caminho de Peabiru. Lembre-se, é um caminho de terra batida que faz ali ela vai lá do Atlântico até o Pacífico e atravessa basicamente o Paraná todinho. E foi muito explorado aí por esses exploradores para fazer ali todas as suas conquistas que buscavam naquele momento. Aqui nós temos um personagem bastante importante que é o Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca, é isso mesmo. Em 1541 também foi um grande explorador que usou também o caminho de Peabiru. O Cabeça de Vaca ele vai adentrar as terras paranaenses pelo lado espanhol. O Domingos Irala, que era na verdade o governante espanhol do lado espanhol, vai ter um conflito então com o Cabeça de Vaca, que disputava ali também conquistas aqui dentro do Paraná. E é lógico, o Cabeça de Vaca vai acabar levando a vantagem ali e acabando de vez ali com o governante espanhol. Álvar Nunes Cabeça de Vaca, ele foi o primeiro explorador a descrever, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. Em outras palavras, o primeiro homem branco ali que vai, né, fazer essa descrição. E é claro, também a questão do Rio Paraguai. Ele também vai ser o primeiro que vai estar ali trabalhando nessa questão da exploração próximo ao Rio Paraguai. Nessas aventuras todas do Cabeça de Vaca, ele acabou se tornando escravo, depois se tornou curandeiro. Nossa! Tem muitas histórias para contar aí do Álvar Nunes Cabeça de Vaca, né? Que nós podemos fazer um vídeo exclusivo só para falar desse explorador espanhol. Uma curiosidade, em 1549 foi do aventureiro alemão Hans Staden. O Hans Staden, então, ele era um mercenário, né? Ele estava aqui em busca de conquista, de tudo que pudesse assim explorar, e ele foi capturado por índios tupinambás. E nós sabemos que os índios tupinambás, eles são antropofágicos. E ele ficou vários meses prisioneiro. Inclusive, depois ele escreve um livro contando como que eram os rituais antropofágicos. E muito curioso, bem interessante ali a história que ele tem para contar. E ele acabou sendo salvo ali, fugindo ali com a ajuda de franceses. E acabou não sendo devorado pelos indígenas. Vale lembrar aqui que, no caso do povoamento, no caso da fundação de vilas aqui no Paraná, do lado espanhol, ela acontece aí de uma forma mais rápida que o lado português, visto porque eles exploravam muito a mão de obra nativa, escrava principalmente, e todas as riquezas que saíam da terra, que desse para gerar na terra. Isso aí acabou facilitando essa maneira com que eles tinham de explorar, de colonizar, fazer esse tipo de ocupação, era sempre com muito sucesso.
Então nós tivemos várias ali ocupações bastante interessantes por parte dos espanhóis. O próprio Aleixo, né, Garcia, ele foi trazido pelos espanhóis, do Cabeça de Vaca. Os portugueses fizeram essas ocupações de forma mais tardias que os espanhóis. Os espanhóis, eles estavam muito mais empenhados nessas ocupações, fundando, por exemplo, a cidade de Guairá, que depois nós vamos conhecer como Guaíra, né? A cidade que nós conhecemos hoje, mas na verdade foi fundada ali pelos espanhóis em 1557. Tem a Vila de Oiteveiros, ela foi fundada em 1554. Em 1576 ali a Vila do Espírito Santo, né? A Vila do Espírito Santo. Depois nós temos mais um pouquinho ali em 1608 ali a criação da província de Guairá, que na verdade ali a partir desse momento então da criação da província de Guairá, nós vamos ter ali o início das reduções jesuítas, que na verdade eram missões jesuítas com o propósito de, entre aspas, proteger ali os nativos aqui. E na verdade ele fazia, de certa forma, cumprir a lei para que os nativos não sofressem certos abusos, certas explorações inadequadas que poderia acontecer se os jesuítas não fizessem essas proteções. Temos que lembrar também do lado espiritual. As missões jesuítas também queriam salvar almas, converter ali indígenas ao cristianismo também, e com o propósito de salvação. Por isso ele criava todas essas missões ali que protegia, de certa forma, ali os indígenas. Vamos falar um pouquinho de tropeirismo. Você já ouviu falar sobre isso, né? Claro. Tropeirismo, na verdade, ali era a maneira com que se levava o gado do sul do país para o sudeste, para as regiões mais a norte. À medida que saía o gado do sul do país, levado ali pelos tropeiros, os tropeiros também não levavam só gado também, eles levavam comida, levavam alimentos, levavam uma série ali de produtos que poderiam ser ali transportados então via as tropas. Só para se lembrar das questões dos tropeiros, nós temos ali que entender que a grande parte do povoamento que foi feito no Paraná, não só em Paraná, mas no Paraná, mas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo ali o estado de São Paulo, foi feita a partir desse trabalho dos tropeiros, porque na verdade eles saíam do sul e atravessando os estados, mas veja, ele tinha que parar, fazer as suas paradas para dormir, para descansar, e ali se formava gradativamente comércios. Esses comércios ali depois formavam vilas em torno desses comércios, e no futuro acabaram surgindo importantes cidades dessa rota que os tropeiros saíam do sul para chegar ali mais a norte do Brasil. As cidades hoje conhecidas como Ponta Grossa, Castro, Antonina, Morretes, todas várias e várias cidades ali, elas se formaram a partir ali do tropeirismo, que durou mais ou menos ali dos séculos 18 até mais aproximadamente o século 20. Alemães, ucranianos, poloneses, italianos e, é lógico, também os japoneses ali, logo no início do século 20 também. Todos eles contribuíram muito ali para a formação, para o povoamento ali das ocupações das cidades do Paraná, das regiões do Paraná que foram se tornando importantes cidades. Lembre-se também das migrações que vieram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para o Paraná também. Por que isso aconteceu? Getúlio Vargas, ele vai então vender lotes de terras aqui no Paraná para que sejam ali povoadas, colonizadas. Mas aparece a figura ali das companhias. Quando Getúlio Vargas sai do poder, Dutra então ele acaba aí passando terras também para outras companhias. Lembrando também que isso aí tinha participação às vezes de governantes do Paraná. Lá na frente nós vamos ter então ali o João Goulart, o governo federal do momento, que vai fazer ali, criar ali um comitê, uma espécie de comitê para melhor distribuição, melhor ali dessas terras, né, vendas, loteamento dessas terras de uma forma um pouco mais organizada. Agora, para encerrando já esse momento de resumão da história do Paraná, vamos lembrar ali que em 1660, em torno disso aí, a capitania de Santana, que era a parte sul ali, da parte litorânea ali, da pontinha do Paraná que pertencia a Portugal, ela vai se tornar então capitania de Paranaguá.
as coisas começam a mudar. E também surge lá adiante a cidade de Curitiba. Então, a partir de um vilarejo, né, de uma pequena vila ali, de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o nome surge ali de um nome indígena, Curetebá, que quer dizer ali pinhais, pinheiros, né, esse tipo de coisa, e nasce então a cidade de Curitiba. Lembrando também que alguns anos depois, em 1749, nós temos a separação ali da capitania de Paranaguá de Santa Catarina, ficando anexada somente então a São Vicente, logo acima ali ao norte daquele litoral que nós vimos lá no começo, aquela divisão de capitanias ali, Santana, que se torna Paranaguá, e ao norte ali a capitania de São Vicente. Paraná agora não tem nada a ver mais, nenhuma ligação com Santa Catarina. No século XVII, no século XVIII, nós temos que lembrar ali que foi descoberto o ouro ali nas regiões que vai se tornar ali futuramente as Minas Gerais. E isso vai atrair muitas pessoas do Paraná que vão migrar para lá, fazendo com que verdadeiras cidades fiquem desertas, né? Isso aí vai criar uma certa crise de ocupação aqui no Paraná. Só para relembrar ali os ciclos econômicos do Paraná, que é importante, tá? Lembre-se sempre ali, primeiro ali, apesar de hoje você ver um Paraná todo industrializado, um Paraná cheio de produção de grãos, mas o ciclo que atraía aqui as pessoas para o Paraná era em busca de ouro. E nós tivemos ali, então, nós já falamos ali sobre a descoberta de ouro de aluvião, aquele ouro ali que na verdade ali ficava mais ali nas bordas do rio, né, nas beiras, nos leitos dos rios ali, extraído às vezes de bateia, né? Então, mas foi um momento no ciclo de ouro que acabou criando ali a cidade de Antonina e Paranaguá. Nós já vimos nesta aula também a questão do tropeirismo, né, que para levar gado ali, né, que atravessava desde o sul do país, o extremo sul do país, até chegar nas regiões ali do sudeste, um pouco mais além, criava-se então aquelas estradas que iam formando ali pequenos vilarejos e posteriormente cidades importantes. Por volta de 1853, no século XIX, nós não podemos esquecer ali que houve o ciclo da erva mate, um produto, uma riqueza extremamente importante para o crescimento e o povoamento, o desenvolvimento do Paraná. Foi a partir dali que o Paraná deixou, por exemplo, de ser comarca do estado de São Paulo. E mais, houve um desenvolvimento muito grande ali das vias férreas, das estradas de chão e também o uso das navegações ali para transporte de mercadorias. Depois, na sequência, nós tivemos ali o ciclo da madeira, que atraiu muitos e muitos imigrantes para cá, inclusive os ingleses, que acabaram formando núcleos ali de povoamento no Paraná e a exploração empresas madeireiras aqui no Paraná. Já no século XX, nós tivemos ali o ciclo do café, que atraiu muitos paulistas, mineiros, atraiu pessoas de vários lugares do Brasil, como do Nordeste, por exemplo, inclusive imigrantes estrangeiros aqui para a exploração do café, principalmente na parte norte do Paraná, onde foi bastante ali feito plantios de café, que era uma grande riqueza a título de exportação importantíssima para a economia paranaense. Nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, nós tivemos ali uma migração muito forte dos gaúchos, que eles trouxeram aqui e expandiram a plantação de soja. E na sequência nós tivemos também aí a expansão das plantações de trigo e a formação, é claro, das grandes cooperativas. E esta tradição europeia associativista trazida aqui para o Paraná foi extremamente importante com a geração dessas cooperativas, tornando o Paraná uma potência agroindustrial que a partir de 1970 nós vamos ter ali o início de uma forte industrialização no Paraná. É claro que foi aproveitado toda a infraestrutura gerada ali pela agroindústria, que vai fazer com que outros setores industriais sejam atraídos aqui para instalarem empresas industriais de grande porte aqui no Paraná, tornando o Paraná aqui uma potência industrial dentro do Brasil. Isso às custas de muito trabalho, às custas da participação de muitos atores, né, que fazem da história do Paraná uma história totalmente interessante. Então nós vimos nesse resumo uma trajetória bastante importante do Paraná, que começa ali desde o tempo das explorações, no período ali onde há as invasões, onde há todas aquelas questões que se explora dentro dos territórios que seria o Paraná, as pessoas, os indígenas, toda
todos aqueles imigrantes, todos que fizeram parte disso, mas em 1853, finalmente, Dom Pedro II assina a lei que torna, então, o território do Paraná em Província do Paraná, que lá na proclamação da República, a partir de 1889, nós teremos então o estado do Paraná e Curitiba, a sua capital. Paraná hoje é forte na questão da indústria, é forte na questão do turismo, na questão da agropecuária, agroindústria, enfim, é um estado que dá exemplo para o resto do país em termos de produção, trabalho e muito esforço, né? A exemplo, claro, de outros estados brasileiros também que seguem também esse mesmo ritmo. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a história do Paraná e possa te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Assista a outros vídeos do nosso canal, você vai gostar, você vai aprender muito sobre muitos assuntos, fatos, ocorrências históricas e, é claro, atualidades também. Por hoje nós vamos ficar por aqui, até o nosso próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!